Serviço de atendimento ao cinéfilo, como eu posso te ajudar? Sugiro que me dê mandou R$ 7, por favor. Explica o que é espetacularização de alguma coisa e por que é ruim. A espetacularização de determinado evento parte de tornar o fato algo muito maior do que ele verdadeiramente é. E existem alguns causos históricos, não só causos históricos, como alguns monumentos, inclusive, que demandam de um cuidado da maneira como se filma, da maneira como se comporta e etc. Vou dar um exemplo para além do cinema. Na Alemanha, por exemplo, existe o Museu do Holocausto. E o Museu do Holocausto conta a história de um momento específico muito particular dessa história. Da história da Alemanha e da humanidade, na verdade. Museu, inclusive tem um texto do Benedict Anderson, que é muito legal, onde ele fala sobre museu, sobre a importância do museu como um artefato de construção de memória da história de um país. E evidentemente que essa memória ela é construída de acordo com a ideia oficial de memória, ou seja, uma classe dominante que detém consigo a maneira e os meios de contar essa história oficial. O museu é uma ferramenta, sobretudo, importante para a construção do imaginário do que é ser alemão, do que é ser brasileiro, do que é ser isso, do que é ser aquilo, do que é ser humano também, no final das contas. E o Museu do Holocausto é um museu sobre um evento histórico como esse, que, como construção de memória, visa, inclusive, demonstrar o que é e o que foi esse momento e o que é e o que foi o nazifascismo. Como o nazifascismo, como um movimento de extrema-direita, e o Museu do Holocausto frequentemente diz isso, precisa dizer isso por conta de negacionismo, inclusive, olha a importância de museu mais uma vez aí, tem como fator preponderante justamente criar esse imaginário do que foi esse momento histórico. Agora, eu vou perguntar pra você, você vai ao Museu do Holocausto, você vai a um campo de concentração na Alemanha, você vai fazer turismo na Alemanha e você vai nesses lugares. O que se espera de você enquanto turista? Se espera que você vá no Museu do Holocausto e você fique tirando foto com doisinho e rindo, com Vitória e sorrindo? Se espera de você que você vá a um campo de concentração e fique tirando fotinha abraçado? Não, meu amigo. Inclusive, esses passeios turísticos, muitas das vezes, beiram o limiar entre, de fato, o conhecer a história, e, portanto, o museu, e a espetacularização desse evento histórico, que beira, portanto, não só o desrespeito quanto àquele evento, como, sobretudo, a superficialização daquela história. Saca o que eu quero dizer aqui? Então, quando tu vai para um Museu do Holocausto e você fica tirando fotinha, sorrindo, agarrado com seu namorado, sua namorada, no final das contas, você tá não só desrespeitando a história, como você tá superficializando essa história. Você tá tornando essa memória e essa história algo menor no hoje. E aí vale a frase do Jacques Rivette, quando ele escreve o Da Abjeção, o texto dele em que ele se refere a um texto a um filme do Gillo Pontecorvo chamado Capó, onde ele acredita que o diretor espetaculariza um evento como o Holocausto. No momento em que nós passamos a espetacularizar um evento como esse, nós não saberemos reconhecer o próximo fascismo. Porque o fascismo vai ser algo tão corriqueiro, tão normal, tão preso na história, tão fruto de mentes insanas do passado, que a gente não consegue reconhecer no hoje, visto que foi superficializado pela espetacularização. Então, quando a gente traz esse debate para o Holocausto, por exemplo, é nessa direção. É de ter a compreensão de que o espetáculo pode até levar você a acreditar que sim, aqueles eventos foram terríveis. Olha só que horroroso o que aconteceu. Olha só que pessoas malvadas eram os alemães. Mas, sobretudo, pessoas presas na história, presas no passado. Não é possível repetir esse fascismo. E ao espetacularizar isso, nós não conseguimos reconhecer esse novo fascismo. É a mesma questão com a arquitetura, é a mesma questão com esses monumentos históricos carregados de tristeza, de pesares. O cinema é uma arte do mostrar. É uma arte que tem na sua capacidade ontológica o mostrar imediato frente à câmera. E se ele mostra o que está imediato frente à câmera, ele tem a capacidade de levar até as pessoas um suposto fato. Ou fazer o outro sentir aquilo como fato. E se a pessoa sente o fato no espetáculo, é o espetáculo que ele vai sentir como verdade. E se o espetáculo é sentido como verdade, e não o fato em si, não a verdade, a gente perdeu. Christian mandou R$ 7. A Nora é um excelente filme.
mas sinto que a sequência de procurarem o menino é bem cansativa para a narrativa. É um filme com explosões pontuais, não acha? Não acho, cara. Eu vi que muitas das críticas com relação a Nora vai na direção desse segundo ato, desse ato de desenvolvimento. Porque muitas pessoas acreditam que nesse segundo momento o Sean Baker se distancia da Nora pra dar foco pros capangas. Eu discordo profundamente disso. Na verdade, eu acredito que essa segunda parte é o momento em que o Sean Baker mais desenvolve a personagem de Anora. A primeira parte do filme, a parte de desenvolvimento dos personagens, etc., é uma parte, inclusive, que o Sean Baker constitui um MacGuffin, que se apresenta justamente nesse sonho americano, nesse lugar onde ela finalmente acredita que ela vai conquistar a América. E no final das contas, o cara era um grande bunda mole que foge. E essa busca pelo bilionário, no final das contas, é uma busca pela própria Nora. É essa princesa que perdeu o sapatinho de cristal, que na verdade é o anel, e que quer restituir ele, tal como Cinderela. Cinderela volta pra casa e ela quer o sapatinho de volta. Só que o conto de fadas, no final das contas, ela recebe o sapatinho de volta. Ela tem o sapatinho de volta. Por quê? Porque o conto de fadas tem um final feliz. A narrativa burguesa oferece o final feliz. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Só que aqui o Sean Baker está trabalhando sob a ótica da subversão do conto de fadas. Onde o sonho americano é de fato sonho. Onde a materialidade bate na porta desse sonho e diz assim, meu amigo, não há espaço para sonhar no capitalismo. E essa segunda parte é o momento em que o Sean Baker mais se aproxima da Nora, porque é o momento justamente onde ela mais se distancia de si. Onde ela, pouco a pouco, vai, ainda que com resquícios de sonho. Afinal, lá no final do filme, ela ainda aperta na mão da mãe do rapaz e fala assim, oi, sogrinha, eu não sou o que você imagina. Ela ainda tem essa esperança no final das contas, depois de tudo que aconteceu com ela, mas mais uma vez a maternidade bate na porta dela. E esse segundo ato inteiro é ela se distanciando de si, é ela descobrindo que o sonho não é exatamente isso, que a Cinderela não existe, que ela é só uma filha de imigrantes russos, que vai reconquistar o sapatinho de cristal. Mas o sapatinho de cristal definitivamente não significa o sonho. Semanticamente não representa esse sonho. Muito pelo contrário, representa esse final agridoce, representa essa ausência de fato de sonho no capitalismo, essa resignação. Então a segunda parte do filme eu acho muito importante, e tanto para a constituição de gênero do filme, enquanto tragédia, mas também enquanto comédia, mas sobretudo para construir a Nora, para que a gente e ela consigam se distanciar do que ela foi. E ela, de fato, põe os pés no chão, se distancie da Cinderela e se torne a Nora de fato. Art mandou R$7. Você apoia a novela Vague ou acha que o diretor e o roteirista deveriam estar unidos? Mas, cara, a novela Vague nunca disse que o diretor e o roteirista não devem estar unidos. A novela Vague e o texto do Truffaut, especificamente, tem aula sobre novela Vague lá no Introdução ao Cinema. O texto do Truffaut se chama Uma Certa Tendência do Cinema Francês. Nesse texto, o Truffaut milita na direção de uma política dos autores. Ele vai enxergar no diretor esse autor do cinema, que definitivamente não é o roteirista. Mas isso não significa que o roteirista é menos importante ou pouco importante na produção cinematográfica, não. Significa que quem assina uma obra de arte no cinema é o diretor. Por quê? Porque é dele a ideia de mise-en-scène pro filme. É dele o resultado final do filme. A responsabilidade pelo resultado final do filme. É claro que aqui eu posso fazer críticas à novela Vague, porque existe um quê um tanto idealista nessa militância em direção à política dos autores concebida ali na década de 60, porque ela desconsidera, ao meu ver, um contexto produtivo, né? E que contexto produtivo é esse? Capitalismo. Por mais que um diretor seja super autoral, maravilhoso, incrível e tudo mais, ele continua sendo submetido a um sistema produtivo específico. E nesse sistema produtivo específico, quem manda não é ele. Quem manda não é ele, quem vai mandar é o produtor. Quem vai mandar é o estúdio, é o produtor a serviço do estúdio, na verdade. E mais do que isso, eu vou dizer até mais. Mas esse diretor ele pode ser independente. Então, e sendo independente, ele está livre das amarras do estúdio. Ele continua não estando livre das amarras do mercado. Por quê? Porque ele precisa lançar o filme dele. E se ele precisa lançar o filme dele, ele precisa botar comida na mesa, ele precisa levar em consideração como esse filme pode ser vendido. E no simples momento em que ele pensa como o filme pode ser vendido, ele já está pensando comercialmente nesse filme. Ele já está submetendo o filme dele
a uma censura prévia. Então, nesse sentido, eu tenho uma crítica a esse processo da política dos autores. Felipe Tigrão mandou R$7. Nossa, professor, e agora? Ainda tem chance para o Brasil no Oscar depois do BAFTA? Eu vou dizer o seguinte, eu sou vascaíno, né? E vascaíno costuma olhar para as coisas sempre sobre o pior lado possível. Por que eu tô dizendo isso? Porque apertou, essa é a verdade. Ah, Felipe, mas você tá levando em considerando o BAFTA. É claro que que Emília Pérez ia vencer o BAFTA, todo mundo sabia. São 3 indicações, ainda estou aqui. Dessas 3 indicações, a indicação mais certa para vencer é a de filme internacional. A de melhor atriz não é uma certeza. E a de melhor filme nem se fala. Quando eu digo apertou, é porque sim, Emília Pérez venceu. E essa vitória de Emília Pérez veja o que eu tô falando aqui, pode indicar que o filme não perdeu tanta força como imaginava. O que significa isso? Rolou toda a polêmica em torno de Emília Pérez. Emília Pérez tinha uma campanha fortíssima da Netflix para melhor filme. Era um filme que estava cotado a ser favorito a melhor filme, que estava em crescente até surgir as polêmicas. Só que, quando surgiu a polêmica, imediatamente a gente falou, opa, perdeu. O filme agora, e isso aconteceu de fato, a Netflix vai reunir todas as suas forças de uma campanha milionária para reunir os cacos e fazer o filme vencer nas categorias que ainda tem chance. Que categorias são essas? Atriz coadjuvante, canção e filme internacional. Atriz coadjuvante e canção são categorias que Emília Pérez, pelo menos ao que indica até agora, vai segurar. E filme internacional, com essa vitória do BAFTA, nos indica que o filme não perdeu tanta força quanto imaginávamos. Perdeu força. Isso é inegável, mas não quanto imaginava. Vamos lá. Significa que Ainda Estou Aqui perdeu esse Oscar? Não, porque Ainda Estou Aqui não perdeu o favoritismo, pelo menos pra mim. Não perdeu, tá? Se Emília Pérez antes era favorita, hoje, favorito é Ainda Estou Aqui a vencer a categoria de filme internacional. É a favorita. Por que eu digo que ainda é favorito? Por algumas razões. Primeiro, a campanha de Ainda Estou Aqui no Reino Unido é ditada por uma outra distribuidora muito menor do que a distribuidora nos Estados Unidos, do que a Sony. Então a campanha para Ainda Estou Aqui no Oscar é muito mais forte do que no Reino Unido. Aliás, a Netflix tem muito mais dinheiro para investir e, portanto, poder dividir essa campanha para ganhar ambos, porque o BAFTA significa palco. Então é importante para eles vencer o BAFTA para ganhar esse palco para chegar forte no Oscar. E conseguiram, no final das contas. Percebe? Como isso é um fator que me preocupa de algum lugar, porque eles ganharam mais um palco. Além de Ainda Estou Aqui ter uma distribuidora menor no Reino Unido e por isso ser um fator importante para não vencer por lá, a votação do BAFTA começou muitos dias antes da polêmica de Emília Pérez estourar. Mas a votação continuou depois da polêmica. Então é o seguinte, muita gente já tinha votado antes da polêmica. Algumas pessoas votaram depois. O voto aí pode ter tendido ao início da campanha e, portanto, para Emília Pérez ganhar, porque boa parte do tempo as pessoas votaram majoritariamente no momento em que Emília Pérez era favorita. O que faz com que, somado à distribuidora de Ainda Estou Aqui no Reino Unido ser outra, prejudique. E o terceiro fato é que toda a polêmica de Emília Pérez não pesou tanto na Europa quanto pesou nos Estados Unidos. Até porque o que realmente pesou ali foi a Gascon ter criticado o Oscar. A gente já falou isso aqui inúmeras vezes, gente. Já aconteceu outras vezes na história de candidatos terem tweets vazados e ganharem o Oscar depois. Green Book é a prova disso. Aliás, os 3 principais que tiveram problemas, o ator coadjuvante, o roteirista e o diretor, no final das contas, venceram alguma coisa. Então, assim, o grande pesar foi criticar o Oscar no final das contas. O que fez com que toda a polêmica pesasse mais pro Oscar do que pro BAFTA. Por isso, Ainda Estou Aqui ainda é favorito a vencer essa categoria de melhor filme internacional. Mas a parada aperta, por quê? Porque Emília Pérez ganhou mais um palco, durante toda essa campanha. Emília Pérez venceu quase tudo e venceu mais um palco. A Netflix continua fazendo essa campanha forte e agressiva para reunir esses cacos e tentar segurar essas 3 categorias. E segurou 2 delas, vai segurar 2 delas, e a terceira eles estão tentando. Eles estão tentando tirar da gente. Essa é a verdade. Ainda não conseguiram, porque ainda somos favoritos, pelo menos acredito eu. Mas esse é o objetivo. Tem até amanhã a votação, no caso, estamos falando do dia 17 de fevereiro. Na verdade, já tá tudo resolvido, gente. Basicamente, praticamente tudo resolvido. Vamos ver o que vai acontecer. Na categoria de melhor atriz, o que vai acontecer? Porque chega o BAFTA e quem ganha não é a Demi Moore. Quem ganha é a Mickey Madison. O que só fortalece mais uma vez o filme pro Oscar.
não só a Mickey Madison, mas o filme pro Oscar. Porque demonstra, mais uma vez, que o filme vem crescendo nas últimas semanas, o que indica uma posição fortalecida pro filme pro Oscar. É claro que a Nora não vence o BAFTA, mas a vitória da Mickey Madison por a Nora indica, pelo menos pra mim, um fortalecimento do filme pro Oscar, na categoria de melhor filme. Que tá aberta, tá? Ainda está aberta. A Nora é a favorita, mas ainda tá aberta. Eu acho que finalmente surgiu um favorito, é um favorito mais sólido, a Nora, mas ainda assim tá um tanto aberto pro que pode surgir com Conclave, por exemplo. Mas vamos com calma. Atriz. Mickey Madison vence. E aí nós brasileiros tivemos um impulso, pelo menos inicialmente, um tanto idealista de, olha, agora os votos vão dividir entre as duas americanas. Porque a Demi Moore perdeu o seu primeiro prêmio. E aí esse prêmio vai ser dividido agora. A galera vai votar entre Mickey Madison e Demi Moore. Vai dividir. E isso pode fortalecer a Fernanda Torres. Eu já não acredito nisso. Eu, como bom vascaíno que sou, e portanto enxergo o lado negativo das coisas, mas sempre ancorado na realidade, acredito que na verdade a Mickey Madison ganhou força. Ganhou força pra, inclusive, sobrepor a Fernanda Torres. E hoje, Demi Moore continua sendo favorita pra vencer o Oscar. Agora, quem está correndo por fora, eu já não sei se é a Fernanda Torres ou se é a Mickey Madison. Felipe com F mandou R$7. Toda crítica deve ser ideológica e não existe crítica pura, sem ideologia. Queria aprender a criticar, como? Já sou aluno IAC, teria que aprender estética, como? Toda crítica é ideológica? Sim. Independente de você tentar ser ideológico ou não, esse seu viés estará disposto no seu texto. Tem um autor muito legal, chamado Roland Barthes, o qual eu trabalho na última aula que a gente trabalhou lá no Introdução ao Cinema, chamado Do Estilo. É um texto da Susan Sontag, mas que eu uso também o Roland Barthes. E ele vai dizer pra gente que o realizador do cinema carrega consigo um estilo e que é impossível não ter estilo, não existe obra destituída de estilo, mas ao mesmo tempo em que um autor tem estilo, e o que é estilo? Estilo é a sua unicidade, é a maneira própria, individual, única, que determinado artista comunica determinado assunto. Percebe? Ele tem um estilo particular que é dele. E é nesse estilo que a obra se manifesta. Agora, não só de estilo se faz uma obra. O Roland Barthes vai falar de algo que ele chama de escritura. E quando ele fala de escritura, ele está falando da literatura, mas a gente pode trazer para o cinema. A escritura nada mais é do que o processo histórico o qual esse realizador está inserido. E, portanto, estando esse artista presente em um tempo histórico, justaposto a um tempo histórico, ele estará organicamente ou não, sobreposto às ideias desse tempo. Sobreposto às ideias desse tempo. Entende? Então é impossível que determinado artista se desloque do seu tempo histórico de forma anacrônica, do seu lugar de fala, de forma a se destituir da sua geografia, para fazer um filme. Todo artista faz um filme de um lugar e de um tempo. E fazendo um filme de um lugar e de um tempo, esse lugar e esse tempo estará presente em sua obra. Esse lugar e esse tempo irão se manifestar em seu estilo, consciente ou inconscientemente. Então toda crítica ideológica, sim, porque não existe o que o Roland Barthes chama de grau zero de escritura. Ou seja, um artista destituído de tempo de história. Se ele está no seu tempo, na história e no seu lugar, inevitavelmente ele se posiciona. Mesmo se ele evita se posicionar. Porque a posição de evitar o enviesamento em si já é um viés. Já é uma escolha política. Então não existe crítica pura. Não existe crítica sem ideologia. E quando eu digo isso, eu não estou falando que você tem que militar nos seus textos. Mas que você é você. Você deve estar no seu texto. Caso contrário, meu amigo, bota no ChatGPT que ele escreve um texto pra você. Você deve estar no seu texto. E vale dizer, mais uma vez, só pra eu não escapar aqui, ChatGPT também tem ideologia, também tem viés. Por quê? Ah, não tem não, Felipe. Ele só reúne as informações na internet. E a informação na internet tem o quê? As informações na internet tem o quê? Se ela majoritariamente ela tem um viés, a informações na internet tem o quê? Viés. Quero aprender a te criticar. Como? Praticando. Pratica. Continue escrevendo. Escreva sobre todos os filmes que você assistir. Nem que seja um parágrafo. Lá no Letterboxd. Teria que aprender estética? É bom aprender estética, evidentemente. Mas linguagem, teoria, história,
política, tudo isso é importante na hora de você aprender sobre cinema. E a estética, inclusive. Estética como ciência da percepção, a maneira como nós enxergamos a realidade. E, portanto, também os filmes. E o Introdução ao Cinema te ajuda com tudo isso. No Introdução ao Cinema você vê aulas sobre linguagem, sobre teoria, sobre história, sobre política, sobre tudo isso. Sobre gêneros cinematográficos, diretores, tudo isso tá lá. Então, faça parte da Introdução ao Cinema. Davi Pedra mandou R$10. E Milia Perez é tão ruim assim mesmo ou o público brasileiro que pegou o rei? Eu vi e achei horrível, mas pode ser tendencioso. Cara, olha só, quem tá me acompanhando aqui sabe, quem me conhece sabe. Tô eu aqui com rabinho de cavalo e camisa branca. No caso eu não tô de camisa branca, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Quem me conhece sabe. Antes de assistir Emília Pérez, eu já estava vendo todo o alvoroço que estava acontecendo com esse filme e a galera criticando fortemente esse filme. E vocês sabem que a minha mensagem pra quem não tinha assistido sempre foi: assiste antes de criticar. Eu sei que o filme tá concorrendo com Ainda Estou Aqui, vocês querem muito que Ainda Estou Aqui ganhe o Oscar, eu também quero, mas a gente não precisa vencer com a dor do outro. Eu sempre falei isso. Inclusive falando lá o meu profeta da maldição, dizendo que só um evento trágico tiraria o Oscar de Emília Pérez, e aconteceu. Eu falei isso, né? E ele aconteceu. Profeta da maldade, da maldição. Falei. Mas vocês sabem, quem me conhece sabe, eu falei pra vocês: assistam antes. Vai que tu gosta. E eu fui pro filme pra gostar. Porque, gente, de verdade, se eu fosse pra qualquer filme, não só Emília Pérez, se eu fosse assistir qualquer filme pra não gostar, eu não tava trabalhando com o que eu trabalho. De verdade, eu não estava trabalhando com o que eu trabalho. Eu detesto essa ideia de alguns críticos, que eu vejo por aí, eu sei que existem. Eu detesto essa ideia de alguns críticos de dizer que adora escrever quando é pra falar mal de filme. Que é quando as ideias verdadeiramente surgem e muita coisa que você quer escrever. Particularmente, eu odeio escrever sobre o filme que eu não gosto. Odeio. É claro que a gente tem que escrever sobre tudo, mas eu odeio escrever sobre o que eu não gosto. E eu detesto essa postura do crítico de dizer que adora escrever quando é pra falar mal. Se ele me falasse: eu preciso escrever quando é pra falar mal, beleza, tem mesmo. É inclusive parte da função crítica. Estabelecer esse diálogo, estabelecer essa dialética, estabelecer esse debate. É função da crítica. Mas dizer, eu adoro escrever quando é pra falar mal, aí isso, inclusive, já me cria uma antipatia e uma postura prévia pra com essa pessoa de acreditar que ela vai estar sempre escrevendo mal porque ela quer escrever mal. Então, assim, eu fui pra Emília Pérez querendo gostar, porque se eu não fosse assim, eu não estava trabalhando com isso. Mas o filme tá aí, né? Não é como se eu pudesse mudar o filme e não devo mudar o filme. Afinal, eu sou crítico. Mas o filme é isso aí. E o que eu posso fazer? A vida dói e muito mandou R$7. Fui assistir Conclave no cinema. Odiei a experiência no recinto. O que você acha dessa mania que se popularizou de rir à toa e desrespeito com o silêncio no cinema? Ah, meu amigo, assim, porra. Inimigo da felicidade agora? Ah, Felipe, mas você também é um chato. Você fala que as pessoas não podem beijar no cinema. Eu nunca falei isso. Eu nunca falei que as pessoas não podem beijar no cinema. Eu falei que as pessoas que se beijam no cinema são trouxa, que estão pagando ingresso caro, que poderia usar em outro lugar pra se beijar. É isso que eu falo. Estão sendo trouxa. Mas se quiser se beijar, se beija. Desde que não atrapalhe o amiguinho do lado, beleza. Mas porra, inimigo da felicidade é foda. Tá proibido rir, gente, no cinema agora. Aí veio os comentários também no chat assim: ah, mas e as pessoas que comem pipoca? Caralho, a pessoa não pode comer pipoca mais. A pessoa não pode ser feliz, mas no cinema. Porra, agora é isso. Cinéfilo tem que ser a pessoa triste. Cinéfilo tem que entrar no cinema, é a sala escura. E a sala escura não é porque ela amplia a sua experiência. A sala escura não é porque ela te oferece um dispositivo cinematográfico de conexão com o seu eu. Aula na introdução ao cinema sobre isso. Aula de cinema como espelho. Não é por causa disso. A sala de cinema é escura, na verdade, pra você se manifestar enquanto pessoa depressiva. Porra, pelo amor de Deus. O inimigo da felicidade. A pessoa riu porque achou engraçado. Deixa a pessoa rir. A não ser assim, claro, a pessoa tá rindo porque tá vendo coisa no TikTok, que é normal hoje. Aí me respeita também. Desliga a porra do celular. Tá rindo porque tá conversando. É outra história também. Mas riu porque aconteceu alguma coisa na tela? Porra, deixa a pessoa rir. Ah, mas nem foi engraçado. Ela achou. Briguedes mandou R$7. Carioca Suado mandou R$7. Sou eu. Professor, qual sua crítica sobre Bye Bye Brasil? Assisti ontem e parece que eu passei 1 hora vendo um carro acelerando na primeira marcha. Cara, eu não tenho muitas lembranças de Bye Bye Brasil. Faz um tempo que eu assisti. Mas
A minha memória mais clara sobre o filme é que, caralho, o Fábio Júnior era a cara do Fiuk. Ou melhor, o Fiuk é a cara do Fábio Júnior mais novo. Eu ficava vendo o Fábio Júnior no filme e eu falava, cara, o que o Fiuk tá fazendo aqui? O que o Fiuk tá fazendo nesse filme? Anônimo mandou R$7. O que faz um filme ser genial? Se sua força está na interpretação, porque há a tendência de buscar uma resposta definitiva, limitando-o a uma compreensão única. Tá, vamos lá. O que faz um filme genial vai de caso a caso, a depender do que você tá tratando, né? De que filme está sendo tratado, de que contexto você está tratando aquele filme, enfim. Depende muito. Não dá para dizer o que torna um filme genial, a não ser sob uma perspectiva de unicidade daquela obra. Ou seja, o quão aquele artista entrega a ela um estilo muito particular, muito próprio, vivo, portanto. Então, o que a gente vai encontrar em boas obras, no geral, é essa visão única do artista sobre o mundo. Agora, que visão única do artista sobre o mundo é essa? E como ele exprime essa visão única sobre o mundo, vai depender da obra, não tem como a gente qualificar. Dito isso, por que há essa tendência de buscas definitivas, de respostas definitivas? Cara, então, o Foucault, que nem é um teórico que eu gosto tanto, mas que tem contribuições interessantes, ele tem uma frase que é muito interessante, em que ele diz que o homem foi criado no século XVIII. Isso é muito importante, tá? O que eu quero dizer aqui. O homem foi criado no século XVIII. Ah, Felipe, significa que não existia homem antes do século XVIII. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que esse homem, como nós concebemos hoje, como nós concebemos como essencialidade, surge no século XVIII. Que homem é esse? É o homem do iluminismo. É o homem da modernidade. É o homem da razão. É o homem que concebe, portanto, a sua essência na razão, na maneira de pensar racionalmente. E, portanto, acreditamos que essa razão é o que faz de nós humanos. É essa razão, segundo Nietzsche, que matou Deus. Na verdade, essa busca por uma interpretação, ela é histórica, porque ela está lá desde Platão, desde a teoria mimética, e a Susan Sontag fala sobre isso no Contra-Interpretação. Inclusive tem aula sobre Contra-Interpretação lá no Introdução ao Cinema. Tá lá desde Platão, portanto, na teoria mimética, mas vai caminhando ao longo da história e torna-se um fator que os românticos chamam, criticando o iluminismo, daquilo que eles chamam de ditadura da razão. Ou seja, a racionalidade posta num pedestal onde acredita-se que ela salvará a humanidade. Entretanto, é essa mesma racionalidade que nos levou, no século XX, a duas grandes guerras mundiais. Ao Holocausto, a bomba atômica. Não a irracionalidade como creem. Não ao fruto de seres simplesmente abjetos e descolados da história. Frutos de uma subjetividade emotiva, passional. Não. O nazifascismo é intimamente racional. Portanto, os românticos, eles criticam o iluminismo justamente por essa postura de pôr a razão nesse pedestal onde a humanidade ganha a essencialidade da razão. Inclusive, e aí falar o Foucault de novo, mais uma vez, criando, ou melhor, dando um outro valor para aquilo que se chama de loucura. O outro, o louco, portanto, ganha um outro valor nesse lugar do iluminismo, da racionalidade. Quem é são carrega a razão. Enfim, falei essa porra toda para dizer que esse homem do século XVIII, que foi criado no século XVIII, é o homem do hoje. E esse homem é o homem da racionalidade. É o homem que precisa encontrar em todas as coisas a métrica, o cálculo, a resposta. Encontrar na realidade, na natureza, o número, a razão. Calcular a natureza. E os filmes, arte, portanto, que carrega consigo, de alguma maneira, essa postura caótica, essa postura onde se entrega uma visão de um artista sobre o mundo, uma visão única, particular, mas que ao mesmo tempo se comunica com um tempo, um lugar, implica em um conflito com esse homem do século XVIII, que é o homem do hoje. Que conflito é esse? A necessidade de explicar. Então, ora, que porra é essa de David Lynch fazer Cidade dos Sonhos se eu não entendo porra nenhuma disso? Eu preciso que me expliquem. E aí o que eu faço? Eu mato a obra de arte. Porque eu dou à obra de arte, que é esse valor caótico, que é esse valor único, que é esse valor íntimo, um caminho único, um motor único. Eu retiro da obra de arte a sua loucura. E dou a ela a sua sanidade, mas ao mesmo tempo que sua sanidade é a sua superficialidade. Serviço de atendimento ao cinéfilo concluído. Espero ter respondido todas as suas dúvidas, suas perguntas, mas estaremos aqui todas segundas, quartas e sextas, às 5 horas da tarde, em live, para responder a sua pergunta. Esse é mais um serviço de atendimento ao cinéfilo. Seja patrocinador desse canal, ajude a produção de conteúdo por aqui. Curtiram o vídeo?